Olá pessoal, estamos aqui ao vivo no meu novo canal Governança e Sucessão para falar de um tema que está muito em alta, um tema nevrálgico que vem então causando muito impacto inclusive nas organizações, que é sobre como lidar com o seu líder narcisista. Nós vamos estar entrevistando a Fernanda Pomin, que também, como eu, estudou na INSEAD e fez uma tese sobre como sobreviver a essa liderança narcisista. Tem aqui bastante gente já entrando e queria agradecer a presença de todos vocês nessa primeira live do ano, a qual eu vou estar trazendo uma vez por mês um conteúdo relevante, com entrevistas, bate-papos, da gente estar aí falando sobre esse tema. Vamos também falar um pouquinho, né, da série Succession, que vem causando também bastante desconforto, ou mesmo até com certa ironia, do personagem Logan Roy, que é um personagem que foi aí, é uma ficção, mas baseado em acredito eu, um personagem real de Nova York, do rei das mídias, e ele, com 80 anos, passa a não passar o bastão para os seus filhos e, de certa forma, de uma forma muito assim conturbada, as relações familiares que ele tem, e isso deixa a gente também, de certa forma, desconfortado, mas ao mesmo tempo também é uma série muito engraçada de assistir, porque ela mexe bastante com os vários papéis que cada um dos filhos exerce sobre uma liderança narcisista e qual é o impacto que essa educação causa. Então daqui a pouco eu estou trazendo aqui a Fernanda Pomin para a gente estar trazendo ela aqui ao vivo e falar sobre como lidar, quais as dicas, como sobreviver quando você tem um chefe narcisista. E se você não assistiu a série, peço aí que você assista, porque é uma série que tem tido assim enorme repercussão em como lidar com isso. Então estamos aqui entrando, a Fernanda Pomin entrou. Olá Fernanda, tudo bem? Prazer ter você aqui no canal Governança e Sucessão, na primeira live do ano. Prazer é meu e obrigada pelo convite para a gente fazer esse bate-papo sobre esse tema que a gente curte, eu e você, né? Tava pensando, acho que fomos unidos pelo narcisismo, no bom sentido. Eu estava falando aqui com nossos seguidores aqui que é um tema que me chamou muito a atenção quando eu fui fazer essa tese de mestrado. Acredito que eu, como você, também passou a lidar com uma liderança narcisista, de impacto disso nas organizações, e como o nosso professor Manfred Kettlevries, que foi aí o grande, talvez, incentivador da gente escrever sobre esse tema, acredito que você também passou a lidar com chefes, ou mesmo no seu treinamento, você como uma especialista na área de desenvolvimento organizacional. Então, eu queria que você falasse um pouco também como que você chegou nesse tema, o que te chamou a atenção para isso, falar um pouco de você antes da gente debater aí as consequências, né, de ter um líder narcisista nas suas organizações. Muito bom. Bom, o interesse, acho que assim, interesse por liderança começou muito cedo. Acho que quando eu escolhi fazer psicologia, o meu plano já era trabalhar com organizações e com liderança, mesmo sem saber direito o que era isso, mas acho que desde cedo eu já sabia que meu caminho era por ali. Então, me formei e comecei a trabalhar como consultora, passei por algumas consultorias e algumas empresas também. Eu fui consultora, trabalhei em RH e fui mudando de lado de balcão aí durante alguns anos, né? E aí as experiências começam a acontecer, né? Como liderada, então, como liderada e como interessada nesse tema, né? Vendo que tem muitos líderes muito bons que me faziam, né? Aumentar minha autoconfiança, me desenvolver, e eu comecei também a experimentar aqueles não tão bons, né? Então você começa a aprender pelo amor e pela dor, né? Aqueles exemplos que você fala, puxa, isso é muito legal, vou fazer isso quando eu chegar lá, e aqueles que te ensinam que não fazer, né? Também, né? Não só na minha experiência direta, mas também olhando para a experiência de colegas. Então, começou assim, já, né? Esse meu interesse foi amadurecendo, né? Na questão da liderança. E com o passar dos anos aí surgiu um interesse mais forte na liderança tóxica mesmo, né? Comecei a entender o que é essa liderança tóxica, comecei a ficar curiosa sobre esse tema e acabei encontrando por pesquisa aí um dos artigos do Manfred, foi
foi interessante o meu caminho para chegar no INSEAD, porque eu achei o artigo dele, que era sobre liderança tóxica, me interessei, mandei um e-mail para ele e falei, olha, eu quero estudar sobre esse assunto. Aonde que eu vou estudar sobre esse assunto? Ele falou, aqui mesmo, né, no INSEAD, é onde a gente tem um curso, né, eu nem sabia direito das conexões. E aí eu fui para o INSEAD já com esse foco. Eu falei, eu quero entender esse negócio para ver se tem solução, não tem solução, como é que a gente lida com isso. Então foi assim que eu acabei fazendo o curso, né? E eu já sabia desde o início qual seria o tema da minha tese. Então foi essa mais ou menos o meu encontro com esse tema. Eu também, eu tive, na época, contato com um dos professores da área de Family Business, o Randall Carlock, que fez uma palestra na HSM, e eu fui até lá conversar com ele, mandei um e-mail para ele também, queria saber como que eu poderia lidar com certos tipos de liderança em organizações familiares, né, que era o meu caso. E aí ele falou, olha, tem o curso perfeito para você participar, que é o Manfred Kettervis, que é o idealizador, que é o IMCC, né, que é o Executive Master em Consulting Coach for Change, que agora até mudou o nome, mas eu lembro muito bem, como você está falando, da primeira aula do Manfred, que traz essa questão da importância da gente identificar e como saber lidar, e também de como que esses líderes podem causar muito prejuízo às organizações, até líderes não só em organizações familiares ou não familiares, mas também governamentais, que é o caso de governos, aí, de líderes que destruíram o país. No caso, a gente tem o exemplo do Hitler, né, que se torna muitas vezes uma disfunção patológica. E era isso que eu queria abordar um pouco, que a gente fala muito hoje na humanização da liderança, né, de uma liderança mais, trazer mais equidade, mais amplitude aí de gêneros e também de mudar um pouco a comunicação, né, não só aquela coisa top-down, né, fala quem pode, obedece quem tem juízo, tem todas aqueles jargões que a gente sabia muito como é que era antigamente, que hoje a gente sabe que não funciona. Mas me conta um pouco, se o narcisismo é uma disfunção e é considerada uma patologia, e também muito frequentemente encontrada em C-levels, né? Me fala um pouco disso e como também lidar com isso nas organizações quando a gente depara com um líder, um chefe com esse perfil, e quais os tipos de perfil. Porque, pelo que eu entendo, também tem perfis que são, de certa forma, positivos, né? Que a gente tinha lá a distinção entre construtivo, destrutivo, mas me fala um pouco disso e da sua tese também. Bom, primeiro acho que assim, uma das coisas que eu fiquei, né, sabendo lá no INSEAD, né, a questão dos números, que são bem assustadores, né? O Manfred traz uma estatística assim de que da população mundial, aproximadamente 1% se enquadraria na categoria de psicopata. Mas nas organizações, 3,9% dos executivos se enquadrariam numa categoria de tendências psicopáticas, né? Não necessariamente psicopatas. Isso Bastante já até. é bastante, né? Você pensa quase 4% dos executivos e, coincidentemente, eles estão sempre no topo, né? Então, na verdade, pega uma boa parte desse topo aí. E aí, dentro dessas tendências, o narcisismo é o que mais se encontra nas organizações, por uma série de motivos, como você falou, né? Assim, aliás, tem vários artigos escritos sobre isso, sobre a funcionalidade do narcisismo, né? Porque se ele fosse só ruim, ele talvez não existisse mais, né? Ou não proliferasse tanto nas organizações. Mas por que ele continua aí, né? Uma coisa que a gente... Por que continua presente, parece que a organização alimenta o narcisismo alimenta a organização e essa vira uma bola de neve aí sem fim, né? Então, para tentar entender isso, o que eu decidi fazer na minha tese? Primeiro, um apanhado geral da literatura acadêmica, né? Ver o que se fala sobre isso. Que você bem colocou também. Primeira conclusão, já de cara, que a gente chega, que assim, é muito confuso o tema. É um tema amplo, confuso, ambíguo, vago. Então, tem muitas definições, tem muitas, né, visões sobre o tema. Então, você se perde um pouco na literatura. Mas o que é, afinal, esse narcisismo? Então, é um pouco confuso, né? E como você falou também, esse tema já vem de muitos anos, desde Freud, que falou dele, do mito de Narciso. Então, são temas que estão aí desde sempre, né, vamos dizer assim.
O que a literatura traz? Que você tem tanto o positivo, que é o saudável, e o patológico. Então, é uma questão de graduação, né? Você, dependendo em que grau você está, pode ser muito destrutivo ou não destrutivo. Sim. Coisa interessantíssima que eu achei nessa pesquisa toda, que pode incomodar um pouco a gente quando a gente estuda isso, né? Muitas pessoas falam assim, muitos acadêmicos falam, todos somos, né? Todos somos narcisistas. Todos nós temos um pouco de narcisismo, né? Isso. Se tiver no grau adequado, tá tudo bem, porque é aquele grau do narcisismo primário que está mais ligado à autoestima, autoconfiança, amor próprio, que tudo bem. Se a gente tiver nesse nível, tudo bem. Se a gente tiver naquele nível do patológico, aí a gente começa a ter os casos de liderança tóxica, de impactos sobre as pessoas e as organizações, né? Impactos mais variados, né? Então, vai por aí esse tema. Então, como você mesmo falou, o narcisismo, ele se aflora, as características eles vêm à tona já quando esse líder está no poder, já em nível de C-level, ou mesmo presidente da empresa, um fundador, o patriarca, ou mesmo aquele líder familiar que se encontra hoje como CEO, como presidente da empresa. Então, como que as pessoas podem achar essas características, lidar com elas, ou mesmo identificar elas? Quais são as características que um líder narcisista tem, para que você possa também identificar, e depois vamos entrar um pouco como que a gente pode lidar quando a gente se depara com um chefe com esse perfil. Bom, são duas questões muito amplas, né? Vamos falar um pouquinho de como identificar e depois a gente fala um pouquinho de como lidar, porque acho que são dois capítulos super amplos e complexos, né? Sim. A questão da identificação, o que eu optei por fazer também, né? Que, assim, em vez de tentar fazer uma classificação psicológica, vamos dizer, né, diagnóstica, que não era o meu objetivo e nem tenho competência para isso, para saber se o líder é mesmo narcisista ou não é, né, se ele se enquadra realmente no quadro clínico de narcisismo. O que eu resolvi fazer foi seguir um outro caminho, que é o caminho das chamadas, entre aspas, vítimas, né? Então, deixa eu falar com pessoas que acreditam ter lidado com líderes narcisistas. Entender qual é a percepção que elas têm e depois tentar comparar se essa percepção combina ou não com o que a teoria diz, né? Então, vamos entender se na prática o que as pessoas descrevem como narcisismo combina com o que a teoria diz sobre narcisismo. Então, algumas curiosidades que eu acho que vale a pena comentar, né? A primeira coisa é que, assim, quase que, eu acho que 100% das pessoas que eu abordei, né, assim, eu não me lembro se teve alguém que respondeu não para a minha primeira pergunta, que foi assim: você acha que você já trabalhou com um líder? Claro, eu abordei pessoas do C-Level também, então diretores e assim, com muitos anos de experiência. Minha primeira pergunta foi: você acha que você já trabalhou com um líder narcisista? Sem explicar o que é, sem definir o termo, só uma pergunta mais simples assim. E a reação de praticamente 100% das pessoas que eu abordei foi sim, já. E aí, a segunda pergunta é: gostaria de participar da minha pesquisa, é confidencial e tal, eu expliquei a questão da tese. E também me surpreendi pelo grau de abertura e interesse. Então, na primeira hipótese que eu levantei assim, é o quanto que esse tema ou essa experiência foi traumática para essas pessoas, porque mesmo que essa experiência com esse líder tivesse acontecido há muitos anos, era uma experiência muito viva ainda, como se a ferida estivesse ali meio cicatrizando, mas não completamente cicatrizada, e as pessoas queriam muito participar, queriam muito chance de falar sobre isso para entender melhor, né, para dar sentido a essa experiência que eles tiveram. Acho que foram duas primeiras surpresas que eu tive, que eu achei, né, muito curiosas. Como um trauma mesmo, né? A pessoa passa por um trauma quando lida com esse tipo de perfil. Né? Fica uma coisa que... E você não esquece, as pessoas lembram com detalhes de frases que o líder falou, né? Situações que aconteceram, então mesmo que tenha se passado muito tempo já. Aí você perguntou, mas como é que a gente identifica, né? E se a gente for para a literatura, você vai ver tanta coisa que a gente acaba se confundindo um pouco. Então, o que eu procurei fazer foi propor uma definição mais simples, né? A partir da percepção das pessoas. E aí eu defini 3 elementos principais para a gente identificar. O primeiro eu chamei de presunção e arrogância, né? Um primeiro elemento.
Um segundo, poder e reconhecimento. E um terceiro, equilíbrio emocional e autoconsciência. Então, o que, que cada um deles quer dizer, né? Presunção e arrogância fala desse desprezo pelo outro, né? Essa coisa do narcisista se ver como especial, como único e como merecedor de um tratamento especial. Achei também isso super interessante, que em inglês eles chamam de entitlement, né? Você deve ter lido muito sobre isso na sua tese, né? Então, é a pessoa que se vê no direito de qualquer coisa, mesmo que isso custe a saúde física ou mental de outras pessoas. Não importa muito, né? Os fins justificam os meios de uma forma bem intensa com eles, né? É a grandiosidade, né, dele se sentir que ele está acima de todos e que só ele importa, né? Ele é Só melhor, preza o outro, né? E ele acha que ele tem direito de fazer o que ele bem entender. Então, esse é um primeiro conjunto, vamos dizer, de características, né? No segundo conjunto, que eu chamei de poder e reconhecimento, é essa quase que obsessão por poder, por prestígio, por status, né? Então, essa necessidade, que é mais do que um desejo, uma necessidade de estar no comando, de exercer influência, de dirigir tudo que está acontecendo. Então, até uma dificuldade muito grande em lidar com outras pessoas competentes, boas, porque eles não querem passar o bastão de jeito nenhum. Nós vamos falar sobre isso depois também, sobre... né, o que a série lá fala um pouquinho sobre essa questão de passagem de bastão. Então, essa necessidade de estar no comando, necessidade de estar no topo, né, do que está acontecendo. E o terceiro conjunto de características que eu encontrei, eu chamei de equilíbrio emocional e autoconsciência, que é, na verdade, a falta de. Então, são pessoas que oscilam muito, né, até... O próprio Manfred faz uma analogia entre o narcisista e o médico e o monstro, aquela novela gótica também, que assim, que fala que o narcisismo a gente nunca sabe direito com quem a gente está falando, se a gente está falando com o médico ou com o monstro, porque eles oscilam. Então, uma hora ele é super sedutor, carismático, né, e charmoso, vamos dizer, e no segundo seguinte ele vira uma pessoa cruel, uma pessoa, né, super agressiva. Então, eles oscilam, então é uma dificuldade de gerenciar as próprias emoções, né? E uma outra dificuldade extrema de reconhecer erros e vulnerabilidades. Então são pessoas que não conseguem pedir desculpa e não conseguem nem admitir que de repente não sejam boas em alguma coisa, né? Quer dizer, é como se eles tivessem que acreditar o tempo inteiro que eles são bons em tudo, né? Em todas as dimensões, vamos dizer assim. eu acho que nem precisa perguntar para você, mas mudar vamos falar, o perfil, mudar o comportamento de um líder narcisista, acho que é praticamente impossível, né? A gente conseguir alterar essa personalidade deles, né? Uma imagem que me veio muito durante esse estudo foi de areia movediça mesmo, né? Até falo disso no livro que eu tô lançando esse ano, assim. É como se, né, lidar com eles é como navegar num terreno movediço, porque quanto mais você tenta mexer, mais você afunda e mais você se perde, porque realmente a própria literatura fala, não vai para esse lugar, não fica tentando mudar esse cara, porque se ele tiver no nível patológico, a tua chance de sucesso é muito baixa, né? Então, essas pessoas mais otimistas que falam, vou dar feedback para ele, vou conversar com ele, eu falo ele, mas ele ou ela, né? Porque tem os... Claro. Né? Mas essa esperança de fazer com que ele mude, ela é muito pouco provável de acontecer, né? Então o que nos resta, na verdade, se você está debaixo desse tipo de liderança, né? Duas coisas. Bom, aí tem várias estratégias, a gente pode explorar todas elas, mas é lidar com isso de uma forma que você se proteja, se blinde, né? Porque, no mínimo, era bom que ele não te fizesse tão mal, né? Ou você saia dessa situação também, né? Quer dizer, eu estou numa situação, uma relação tóxica com o meu líder, isso está me fazendo mal, eu vou sair disso. Muita gente nem lembra que tem essa chance, é como se a saída... preso, né? Ali naquela teia. Acho que duas coisas, não conseguir ver uma saída, ou também um sentimento de incompetência, como se eu decidisse sair, seria um sinal da minha própria incompetência. Eu não fui capaz de lidar com isso, e eu acho que eu deveria ter sido capaz de lidar com isso, né? Que é uma coisa que aparece muito. Porque o narcisista ele vai minando a sua autoestima. Então tem uma hora que você não sabe mais mesmo, né? Onde que você tá, quem você é, mas
o fato é que a sua identidade começa a ser ameaçada mesmo, porque você se perde um pouco nessa relação. Você fica muito mais preso ao que ele fala de você do que você, né, do que você mesmo acha sobre o seu perfil, né? Então, acho que é como você falou, tentar mudá-los não vale a pena, né? Então, se não vale a pena, o que eu faço? Preciso aprender, preciso fazer alguma coisa, né? E que não seja ficar doente, né? Doente Não tanto. sucumbir. É uma confusão mental, emocional, né, da gente também se frustrar e não conseguir mudar o outro. A gente tem que, antes da gente dar as dicas de como lidar, o pessoal aí que não viu a série, né, Succession, até conversei com você sobre a série, que é uma série que impactou muita gente, tem sido homenageada como, né, já ganhou 9 Emmys e vem causando aí muita repercussão, né, porque também é uma série de ficção, mas baseada em, como provavelmente eu estava dizendo no início da live, em um personagem real, né, do mundo real, que é uma família americana do canal de comunicação. Mas queria te perguntar se você assistiu e se você acha que o presidente, né, o fundador, o Logan Roy, ele se encaixa realmente como um líder narcisista. E depois a gente falar um pouquinho das consequências, que eu acho que é um exemplo maravilhoso ali dos 4 filhos. Inclusive, quando a gente estuda genograma na INSEAD, dizer qual é a definição do papel de cada membro familiar, ali é muito característico o papel do filho mais velho, do meio, do caçula, da filha mulher, e como ele trata cada filho na série. Então, assim, é uma série contagiante. Então, queria te perguntar se você acha que esse personagem realmente se enquadra dentro de uma liderança narcisista. Eu acho que quem escreveu essa série deve ter estudado muito mais que nós dois juntos, porque um quadro, né, assim, perfeito na descrição. Eu, como te falei antes, eu não sabia, eu não tinha visto essa série, né, não sabia sobre ela até o dia que você comentou, e eu fui assistir, devorei as 3 temporadas, então já fica aqui um empurrão para quem está assistindo e ficar curioso, porque vale muito a pena para quem tem interesse nesse tipo de assunto também. Eu achei o personagem principal muito bem caracterizado, né? Acho que para quem talvez não conheça muito, ou não tenha tido essa experiência, parece meio caricato, meio exagerado, né? Mas para quem já teve um pouco mais de experiência com esse tipo de líder, para mim, por exemplo, foi muito real. Me pareceu muito possível que uma pessoa fosse muito daquele jeito mesmo, né? Só que chama muita atenção porque ele tem todas as características, né? Ele se acha melhor do que todo mundo, ele é muito vaidoso, ele é super orgulhoso, ele é extremamente preconceituoso com todo tipo de, né, de pessoa, de raça, de gênero, assim, todo tipo de preconceito ele tem também. Ele tem uma obsessão por status, poder, reputação, mesmo que isso custe o futuro dos filhos, a saúde dos filhos, quer dizer, tudo vem antes, né? Tudo vem em primeiro lugar. Ele é muito insensível, que é uma coisa que aparece muito na literatura também, a baixa empatia. Então, uma pessoa que não tem... Exato, não tem empatia com o próximo, né? Ou ele não lê, ou ele absolutamente ignora, né? Porque é impressionante o jeito que ele passa por cima dos outros, né? Manipulador, egoísta, presunçoso, enfim. Então, o Logan, ele é muito bem descrito, né? Me pareceu, tanto esses aspectos que eu citei, como a presunção, por exemplo, de se achar no direito de fazer o que ele bem entender. Uma outra coisa que eu achei interessante, a teoria fala, e na série também fica muito claro, a questão deles viverem no mundo binário, né? Que é assim, ou você tá comigo ou você tá contra mim. Tem 2 tipos de pessoas só, né? Quem tá do meu lado, quem tá contra mim. E é muito perigoso estar contra, né? Porque eles são bons adversários, assim, não são inimigos tranquilos, né? São pessoas inteligentes, sedutoras. Eles não estão aí por acaso também. Eles têm um outro, né? Eles têm também suas características aí para justificar que eles permaneçam no topo. Então, acho que o Logan tem quase que tudo que a gente pode buscar num líder narcisista. E Eu aí, percebo que todos eles, assim, até os próprios herdeiros que eu mesmo entrevistei na época, tentando identificar se algum dos patriarcas havia esse perfil, que todos eles são muito inteligentes, né? Os narcisistas, esses líderes, eles têm um grau. É como se na série também a gente percebe que ele está sempre um passo na frente, né? De todos os filhos. A gente pensa até em relação
a incompetência da equipe, mas como você também já comentou, que o fato dele ser muito hábil, ter pouca empatia e se apegar demais ao poder e a qualquer custo, né? Ele está ali nos fins, ele passa por cima de tudo e de todos. Ele usa de artifícios e artimanhas e um comportamento que às vezes você se faz se questionar se você realmente é competente e se sente altamente frustrado e muitas vezes incompetente em saber lidar. Mas eu percebo que ele realmente é muito sagaz e a série até começa com ele, a gente não vai dar o spoiler aqui, mas é um personagem que está já com seus 80 anos, né? E não consegue abrir mão do poder. Então é muito bacana de ver. É como se ele como se ele se achasse imortal mesmo, né? Porque ele funciona como se ele fosse estar aí mais 300 anos, né? Mas essa questão da incompetência ou da competência é uma coisa que também me intrigou muito, né? Porque eu ficava sempre me questionando como é que eles ficam aí, né? Como é que eles permanecem nas situações, né? E aí, o que eu acabei descobrindo, assim, essa questão do sistema mesmo, né? Nada existe num sistema social por acaso, né? Então, assim, se eles estão aí porque eles estão cumprindo alguma função, porque se eles não estivessem cumprindo nenhuma função, eles não estariam aí, né? Então, essa questão eu fico pensando assim, não é que todos os narcisistas sejam inteligentes, né? Mas se você é extremamente narcisista e pouco inteligente ou pouco competente, dificilmente você vai chegar no topo. Você não vai chegar no topo da organização por causa do narcisismo. Você vai chegar por causa da sua competência, né? Então, é difícil a gente encontrar no topo narcisistas incompetentes. Então, a série traz essa figura que acho que, até fazendo uma confissão aqui, porque ele é brilhante, né? Ele é brilhante, ele está sempre um passo à frente, como você falou. Ele é muito bom, ele tem um histórico de realizações aí inquestionável, né? Do que ele foi capaz de construir. Então, você olha e fala assim, por exemplo, ele tem 80 anos e não vai passar o bastão, mas ele tem alguém tão bom quanto ele para passar o bastão? Essa é uma primeira, né? Porque ele é muito bom mesmo, né? Então, vou passar o bastão como? Se eu não tenho ninguém à minha altura. Mas aí a gente começa a pensar nas implicações, né? Uma das reflexões que eu fiz foi a questão do que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Será que os filhos são incompetentes? Porque, né, nasceram incompetentes e não tinham não tinha a menor chance, né? Não tinha a menor alternativa para se desenvolver? Ou será que eles são também um fruto dessa relação tóxica? Então, a série traz isso também, acho que é um olhar interessante. Filhos muito disfuncionais, né? Cada um numa disfuncionalidade específica, eles são extremamente disfuncionais. Mas depois comecei a me questionar, né? No começo falei, bom, também ele tá certo, né? Ele vai passar o bastão para quem mesmo? Tem ninguém que tem acesso. Comecei até a simpatizar com o Logan, né? E depois eu falei, não, mas espera aí, será que esses filhos não teriam tido uma chance? Será que eles não teria sido possível desenvolvê-los, né, num outro tipo de relação, de liderança? Então, fica essa questão aí, né? O que eles são um resultado ou eles são a causa, né? Mas que é difícil você imaginar que aqueles filhos teriam alguma chance sob aquele tipo de relação tóxica, tanto de pai, né, como pai e como líder, né? Que aí o papel na empresa familiar se confunde, então vira uma grande confusão também, né? É aquela relação, o me ame ou me odeie, né? É muito bipolar, como você falou, e eu acho que as consequências também, eu até escrevi um artigo recentemente para a HSM, falando sobre a série, mas do lado sombrio e não glamouroso, porque você lidar com um líder narcisista, ele, de certa forma, ele é muito envolvedor. Ele é envolvente, ele te seduz, como você mesmo colocou, são características dele. E aquele mundo, né, que eu, até no meu livro eu escrevi sobre você ficar preso naquela gaiola de ouro. E na série mostra muito, né, aquela vida glamourosa de iates, helicóptero, barcos. Eles têm um poder aquisitivo muito alto, né, chegam até a ser arrogantes, snobs, né, com as pessoas, porque se acham que também estão acima de todos. Mas eu acho que, se você prestar atenção, e acho que a série ela é bem interessante para analisar as consequências, o impacto emocional, que isso que eu escrevi também no meu livro, os impactos emocionais na questão do planejamento sucessório, na sucessão, com os herdeiros, né? Porque, e ali mostra bem, né, que todos eles,
acabam tendo um papel disfuncional e a família fica totalmente intoxicada, né? E não conseguem sair daquele enredo. Que é isso que eu acho que é interessante. E isso também eu fiquei me questionando, será que algum deles teria a capacidade, se fosse treinado, ou se tivesse saído da empresa, se não tivesse ido trabalhar no início da empresa, poderia ter tido uma formação melhor? Então, acho que isso também é uma dica que a gente pode deixar aqui, né, de como você poder enfrentar, que eu acho que é legal a gente falar disso aqui para o pessoal que vai estar entendendo como lidar, mas como enfrentar e quais as dicas que você poderia dar em relação a quando você tem esse tipo de liderança na sua organização. Então, quais as ferramentas? Porque já que a gente está falando com um líder que a gente já identificou que é muito pouco provável que ele mude seu comportamento, e a hora que ele começa a transformar a cultura da organização numa cultura tóxica, como que a gente pode lidar com isso? Então, acho que aqui tem uma dica já da questão de tentar um coach, ou mesmo uma mentoria, uma formação fora, mas quais são as outras que você pôde observar através das suas entrevistas que esses herdeiros ou colaboradores que enfrentam essa liderança possam aprender a lidar? Quais as saídas? Acho que fica, antes até de eu falar um pouquinho das saídas mesmo, né? Assim, só para deixar o pessoal mais curioso, quem não assistiu a série, acho que para assistir, observando todos os personagens, mas tem dois que me chamaram muita atenção, né? O Kendall e o Roman, né? Então, o Roman é uma pessoa que e olha que eu sou uma pessoa de desenvolvimento, quem me conhece sabe, acredito que as pessoas podem melhorar e se desenvolver. Mas olhando o Roman, eu achava que era um caso sem solução, né? Assim, uma pessoa tão fora da casinha, né? Que você fala como é que ele vai, né? Como é que ele poderia assumir essa liderança algum dia? E na série existe um momento mais para a segunda ou terceira temporada em que ele acha uma solução. Então, né? Juntando com o que você perguntou, o que poderia fazer? Daquele pai não vai sair nada mesmo, né? Daquele pai ele não vai conseguir crescer com ele. Mas ele acaba achando uma outra executiva na organização para quem ele pede orientação, né? Ele fala, você me ajuda? Você me ensina a pensar ou a tomar decisão? Então, é uma cena que não é tão explorada, mas ela dá a entender de que ele vai começar a ser desenvolvido por ela. Ou seja, existe uma luz no fim do túnel, né? Porque ninguém nunca tentou desenvolver aquele menino, né? O outro personagem que eu acho que vale a pena observar, que é o Kendall, esse eu fiquei desesperada a série inteira, porque eu falava assim, ele vai surtar, ele vai surtar. É tanta pressão psicológica que ele sofre, que eu achava que ele ia surtar em algum momento, e de fato tem uma hora que ele perde. Né? Uma pessoa que já tinha tido problema com drogas no passado e que acaba tendo uma recaída. E você assistindo, você fala, não tinha como isso não acontecer, né? Então, assim, entrando um pouquinho nas estratégias, aí com base na pesquisa que eu fiz, o que você pode fazer, o que eu descobri? Eu descobri 5 tipos de estratégia que, para resumir aqui, eu vou agregar, né, e resumir em 3 grandes saídas, vamos dizer, né, 3 tipos de estratégia. A primeira que eu chamo de influência de relacionamento, a segunda é de autoproteção ou defesa, né, ou fuga, e a terceira é de ataque. Então, qual que é a diferença entre elas, né? A de influência e relacionamento, primeiro que quem tenta essa estratégia é um pouco mais otimista, ou até mais ingênuo, né? Então, tenta se aproximar do líder, acha que vai conseguir, ou faz um esforço para tentar construir uma relação de confiança com esse líder. Então, ele tenta virar um aliado. Então, ele age proativamente porque ele acha que é possível, de repente, ele virar um aliado desse líder e aí ele ser poupado, vamos dizer, da parte dos impactos negativos. É o primeiro tipo de estratégia. O segundo, que ou de autoproteção ou de fuga mesmo, é um outro perfil, acho que, né, de pessoas que usam essas estratégias. São pessoas que não se sentem capazes ou aptas de enfrentar. Então, assim, elas não acham que elas vão ter êxito, né, enfrentando esse líder, então elas optam por outras coisas, outras saídas. Uma é, vou sair da linha de tiro dele. Então, assim, os projetos que ele cuida mais, eu vou fugir desses projetos, ou vou focar em outras prioridades, ou não vou aparecer. Também é uma estratégia muito da invisibilidade, né? Como é que eu me torno invisível para não incomodar esse líder também, e ele também não me incomodar, né? Quanto menos ele me vir, melhor. Então, deixa eu sair aqui um pouco do... Esconder. Deixa eu esconder, né?
do flanco, do ataque. Vou fugir mesmo, literalmente. Vou fugir, vou pedir demissão, vou sair. Que não acho que seja eu acho que é um ato corajoso também, né? De você perceber que dali, se aquilo está te fazendo mal, é melhor fugir. Aliás, na pesquisa que eu fiz, me chamou a atenção pessoas que estavam sofrendo impactos tanto físicos quanto psicológicos, assim, de ficar doente, gente que perdeu muito peso ou gente que ganhou muito peso. Gente que teve até um caso de celulite, né? Aquela doença também infecciosa. Coisas com fundo emocional. Sim. Toda a questão de depressão. 2 pessoas que eu entrevistei falaram que tinham começado a tomar Prozac no meio dessa relação. Só que uma relação que dura 3, 4, 5 anos. E a pessoa adoecendo e não saindo, né? Então, assim, porque, como você falou, eu tô preso nisso, né? Se eu tô tomando remédio, será que né, a causa dessa minha doença não está aqui nessa relação? Não é melhor fugir mesmo? Então, assim, não é melhor você sair para se poupar, para se proteger? Então, é uma estratégia possível. E a terceira, que eu identifiquei também na pesquisa, ela é mais radical, que é do enfrentamento. Aí, assim, eu vou confrontar esse líder, eu vou falar para ele o que eu penso, eu vou me manifestar aqui. Eu acho que essas pessoas que usam essas estratégias têm 2 alternativas. Ou elas são muito corajosas ou elas estão desesperadas, né? Então, assim, tem a direito de ser coragem ou desespero. Mas o fato é que até essas estratégias também funcionam. Em determinados casos, elas também funcionaram, né? Do enfrentamento mesmo, direto, de colocar limite, né? Um exemplo, né? De uma pessoa que... 2 exemplos interessantes e meio que contraditórios, né? De 2 pessoas que tinham 2 líderes diferentes e os 2 demandavam aquela atenção excessiva, assim, ligavam a qualquer hora da noite, da madrugada, fim de semana, queriam que a pessoa tivesse 100% disponível o tempo inteiro. As 2 pessoas usaram estratégias completamente diferentes. Uma era absolutamente disponível, até para o sítio da pessoa, da líder dela, ela foi junto, né? A pessoa estava, a chefe estava com uma crise emocional e pediu para ela ir para o sítio dela para conversar. Ela ia para o sítio, ela ia jantar, ela fazia tudo que era preciso para estar disponível para essa chefe, abrindo mão da própria individualidade. A outra pessoa, ela falava, olha, no fim de semana eu não atendo o telefone, eu vou para um lugar que não tem sinal e se você quiser falar comigo, você vai ter que esperar até segunda-feira. Então ela tinha a coragem de não atender, ela não atendia nem à noite, a pessoa ligava, e ela não atendia o telefone, simplesmente ela definia qual era o limite da relação. Olha, até aqui eu atendo o telefone, daqui entre 8 da noite e 8 da manhã, você me esquece. E também no fim de semana eu não vou estar disponível. Qual a diferença, né? Eu acho que essa pessoa que adotou essa estratégia de confrontamento mesmo, ela tinha uma segurança de que ela não tinha nada a perder. Eu acho que isso é uma coisa importante lá. Que assim, qual o pior que pode acontecer? A pessoa me mandar embora, né? Numa relação de trabalho, ele pode não gostar e me mandar embora. Então, essa segurança de que eu tenho sim essa liberdade, se ele quiser me mandar embora, tudo bem, isso me dá um pouco mais de coragem de fazer, né, a confrontação direta, né? Porque eu fico um pouco mais, assim, eu sei dos riscos, né? Eu sei dos riscos, eu sei que ele pode não gostar e isso pode acabar sinalizando uma necessidade de finalização mesmo da relação de trabalho ali. Mas eu topo esse risco, né? Eu assumo esse risco e aí eu vou em frente e posso ter ações um pouco mais radicais, né? Um pouco mais extremas. Mas quando a gente lida com um caso de empresas familiares, que o próprio membro é filho, é muito difícil, porque ele não tem como ser mandado embora. É uma relação de simbiose, né? Você praticamente, como eu falo, fica parecendo uns tentáculos. Você não consegue se libertar, se confunde, né? Não tem muito papel definido. A família ela fica confundida em relação aos papéis de cada um, né? Tudo é junto e misturado. Então acho que é mais difícil. Mas eu achei interessante essa de confrontar também, até porque a gente sabe que o perfil de um líder narcisista, quando ele é confrontado, ele se torna muito agressivo e muito perigoso você lidar com, né? Você confrontá-lo. Então achei interessante que ela conseguiu colocar limites, de certa forma, e sem perder a autoestima, que também é uma outra consequência que tem,
dele poder saber falar, bom, aqui se ele resolver me mandar embora, ok, eu tenho uma ótima formação, eu posso achar outro emprego, trabalhar e não deixou se contaminar, né, se intoxicar. O que é muito difícil também de você nessa relação, porque ele de certa forma te envolve, ele te acaba te gerando benefícios e você acaba se sentindo que ao mesmo tempo você não conseguiria um papel ou um cargo tão relevante, tão bom numa outra organização, né? Então é aquela coisa de estar numa posição muito boa, mas vender a alma eu falo que você vende a alma pro diabo. Então, Aliás, as pessoas que eu entrevistei usou uma expressão que até eu coloquei depois na tela, e agora no livro, né? Ela falava assim, nunca deixe ele ser dono da sua alma, bem, né, do que... Porque se a sua vida depende dele, mesmo eu super concordo com você que numa relação de empresa familiar é muito mais complexo. Mas ainda lá, você tem, aliás, é o tema do seu livro lá também, que eu li, que eu recomendo para todo mundo também, que fala de você escrever sua história também, né? Então, se aquilo que está acontecendo não te serve ou te faz mal, eu também tenho uma alternativa, né? Que como é que eu faço para buscar alternativas de identidade para mim, para eu poder escrever uma outra história que de repente seja livre, né? Desse relacionamento mais saudável. Né? Mas não é fácil. Acho que eu não quero ser simplista aqui, porque eu acho que não é fácil mesmo. Enfrentar esse líder não é fácil. Preservar sua autoestima diante de um líder desse é muito difícil também. E acho que uma coisa que acho que dicas, né? Assim, como é que eu faço para não deixar ninguém ser dono da minha alma? É você ter seu plano B, é você ter sua reserva financeira, por exemplo, se tiver numa relação super tóxica e você não você está super endividado, né? Cheio de contas para pagar e dívidas, você realmente está amarrado, né? Você vai ficar amarrado. Então, é pensar como é que eu me organizo para não ficar amarrado, né? Para de repente ter a opção de escolha de repente ficar desempregado durante um período, que é um risco que a gente assume quando pede para sair, né? Então, assim, como é que você se organiza, inclusive financeiramente, para poder ter esse tipo de liberdade? Acho que essa é uma dica, né? De ter esse colchão de segurança. Outras coisas, acho que pedir ajuda, né? Acho que tem um efeito que eu acho que é parecido com o efeito do assédio sexual ou do assédio moral, que você olha de fora e você fala, como é que a pessoa como ela não enfrentou, não colocou um limite, né? A pessoa que está sofrendo esse tipo de abuso, ela fica muito enfraquecida mesmo, ela fica com muita dificuldade de se colocar. Então, a primeira coisa é assim, tenta sair e tentar ter um olhar mais fresco, né? Que a gente fala, vai para a sacada e tenta se olhar de fora para entender o que está acontecendo. Então, no momento que você sente que tem alguma coisa errada, inclusive buscar ajuda para fazer isso. Acho que não é fácil também a gente entender o que está acontecendo sozinho, né? Quando a gente está, por isso que quem está fora às vezes consegue ajudar melhor porque está mais neutro, está mais isento. Então, chamar um terapeuta, chamar um coach para te ajudar nesse momento a entender o que está acontecendo. Segundo, que aceitar que não é você que é incapaz ou incompetente se você está tendo dificuldade. Acho que isso é um alívio também um pouco para acaba, né, entrando, acho que um pouco do meu interesse em escrever sobre isso para as pessoas que sofrem para que elas percebam que elas não estão sozinhas mesmo, né? Que o que está acontecendo com você é a mesma coisa que aconteceu comigo, né? E os impactos são muito parecidos mesmo. Então, não sou eu ou você que temos problema, é que essa relação tóxica, né, gera esse tipo de insegurança. Então, assumir que não consigo lidar com isso sozinho. E normal, não era para você conseguir mesmo, né? É uma disfunção super complexa. Então, não se sentir mal por precisar de ajuda, né, por exemplo. E aí, acho que as coisas que, né, a gente já passou por isso um pouco, assim, de sempre investir no autoconhecimento, né, das suas fortalezas, dos seus gaps e das suas alternativas, né, que acho que tanto você fala na sua tese quanto eu, das alternativas de identidade que a gente pode ter. E se eu saísse daqui? E se eu fizesse outra coisa? Que outras 20 coisas eu poderia fazer, né? Que nesse brainstorming a gente começa a ter um pouco mais dessa sensação de liberdade de escolha, que acho que é a última dica que eu daria, de lembrar que é uma escolha sempre, né? Você permanecer nessa relação é uma escolha, como você falou,
aliás, eu ouvi isso em depoimentos, assim, a gente foi capaz de fazer coisas grandiosas que eu nunca fui capaz de fazer com outro tipo de líder. Então, tem algum ganho, né, também ficar com esses líderes que têm essa fantasia de grandiosidade, também eles fazem coisas interessantes mesmo. E às vezes eu quero ficar perto para poder fazer parte disso, né? Então, começar a tentar entender que você ficando, você saindo, né? Nos dois casos você está escolhendo ficar ou sair, né? Então, eu fico por causa das chamadas algemas de ouro, como você falou, aliás, a série fala muito bem, ela demonstra isso, né? Pessoas que saíram e voltam, falando como é que essa pessoa vai voltar para essa relação, né? Se ela já tinha conseguido sair, mas era um cargo de prestígio, de muito status, de muito dinheiro, né? Então, ter consciência de que é isso que você quer também, isso te interessa, é por isso que você está ali, você está topando porque tem algum ganho, né? Porque se não tiver nenhum ganho, por que você permaneceria? Envolve muito a questão de vaidade, né, de ego, de lidar com isso. Acho que você tocou num ponto também que a gente não falou aqui, que o líder narcisista, a gente tem que também dar uma palmatória que ele, para as organizações, até certo ponto, ele é muito importante, porque ele é o que empurra, ele é o que puxa, ele é o que consegue, às vezes, atravessar crises. A gente tem exemplos de N líderes aí que fizeram aquisições, fusões, transformaram a empresa em empresas bilionárias. A gente tem um exemplo aí emblemático, o próprio Steve Jobs, ele era um líder narcisista que lidava muito, talvez não destrutivo, mas com um perfil construtivo, mas o trato com as pessoas, falam que ele era terrível em relação a lidar com seus colaboradores, né? Uma falta de empatia. Então, essas pessoas são muito inteligentes, né? Não sei se é o caso do Elon Musk, eu estava lendo na Time, agora a capa da revista, que fala que ele com pessoas é terrível. Também que é zero empatia, ele não tem comunicação nenhuma, mas é um cara extremamente genial, falam que ele desde os 3 anos, é um menino que tem uma genialidade fora da curva. Então tem esse lado positivo. Acho que o que você trouxe é como depois lidar e se aquilo está te fazendo mal. Eu, quando entrevistei os herdeiros, ali foram mais de 100 pessoas, e a grande maioria, eu fiz também uma pergunta, né? Se eles tivessem a oportunidade lá atrás de tomarem uma decisão diferente, que impactasse no futuro deles, qual teria sido? E todos disseram de não ter trabalhado com esse líder, ou mesmo eu perguntei se eles tivessem hoje recebido a empresa, né? Se houvesse o planejamento sucessório, se ele recebesse a empresa, qual seria a primeira medida que eles tomassem. E a maioria respondeu que eles venderiam a empresa. E eu quis entender, mas por que vocês venderiam se você agora está tendo a chance de poder lidar com aquilo que você almejou, ou mesmo foi induzido ou predestinado? E eu entendi que era muito relacionado com a dor, né? Que você trouxe aí a questão do trauma, que a pessoa correlacionava o fato dele, a empresa, com aquele trauma, com aquela dor. E para o líder narcisista, a empresa acaba se transformando numa extensão da própria vida dele. Então, é muito difícil de você sair desse emaranhado, né? Desse caos emocional. Mas muito legal que você conseguiu trazer esses 3 níveis de diferenciando como lidar. Eu acho que o protagonismo é uma delas, você trouxe muito bem. E a gente também tem escolha de ficar, porque desse lado que você também trouxe, de que eles também fazem coisas boas, né? Você tocou nesses exemplos, né? Por que que eles, de novo, por que que eles existem? Pessoas tão difíceis, né? Você fala do Steve Jobs, ou a gente fala do Trump, aí a gente pode, né, falar de... Será que eles teriam incomodado tanta gente se eles não fossem geniais? Então, assim, como tem uma genialidade, a gente que meio que, né, ela meio que justifica tudo, né? Então, para ter aquele benefício, as organizações, inclusive os acionistas aí, preferem manter porque eles são interessantes, de alguma forma eles são interessantes. Agora, você falou de protagonismo, né? Esse estudo me fez chegar numa definição de um termo que eu acabei criando sobre protagonismo. Eu chamei de senso de agência, como uma ferramenta de autogestão, né? Assim, o que você poderia desenvolver como competência sua para poder se fortalecer de alguma forma, mesmo sofrendo tanto, né, com essa liderança?
Então, senso de agência no sentido de ser um agente, de eu me ver capaz de influenciar de alguma forma o ambiente em que eu estou inserido, né? São 3 elementos também que fazem parte do senso de agência. O primeiro é senso de identidade, que não é, nada é simples, mas é eu conseguir entender o que é meu e o que é do outro. Porque nessa relação a gente se perde mesmo, como a gente já falou antes, né? Assim, será que eu sou tão horrível mesmo quanto ele fala? Ele é tão convincente que ele acaba destruindo minha autoestima. Então, assim, o que está acontecendo é ele que... É dele ou é meu, né? Eu tentar entender um pouco esses fenômenos de transferência, de projeção da psicanálise aplicados no mundo do trabalho. Né? O que não é meu aqui? E aí, para isso, muitas vezes a gente precisa de ajuda, né? Para fazer essa análise. O segundo, eu chamei de senso de responsabilidade, que é a gente conseguir entender que também a gente não é uma vítima, né? Assim, por acaso. Porque uma coisa que eu percebi em alguns casos, líderes até piores, vamos dizer, mais tóxicos, impactaram menos negativamente algumas pessoas do que outras. E líderes menos tóxicos destruíram algumas, ou seja, tem uma questão que tem a ver com a combinação, né? Então, assim, não é só ele que é o problema, é ele, a personalidade dele encaixada com a minha que é o problema. Então, tem um pedaço que é eu estou dando espaço para que isso aconteça. Eu posso ser muito insegura, por isso que eu estou alimentando essa relação tóxica. Eu não ponho limite. Então, entender que eu também faço parte né, do que está acontecendo. Eu tenho menos pessoas se deram conta na minha pesquisa, assim, menos pessoas perceberam que elas alimentavam essa relação tóxica, né? Não foi a maioria, não. Mas é uma coisa que, então, acho que não é tão óbvio, não é tão simples de fazer, mas é a gente pensar. E a última é o senso de escolha, que tem a ver com esse reconhecimento de por que eu estou aqui. Eu estou aqui por causa do salário, porque eu não tenho empregabilidade, porque eu tenho medo de perder o emprego, enfim. Mesmo que você tenha todos esses medos e essas razões, é bom que você tenha consciência disso, né? Eu estou aqui, é uma relação tóxica, mas tudo bem, eu estou topando porque eu preciso do emprego, né? E você ter essa consciência para você ver, bom, então você vai permanecer aí o resto da vida, ou você vai tentar atuar na causa do problema, né? Como é que eu faço para ter aquela minha liberdade de escolha, né? A minha liberdade de ação para eu poder fazer alguma coisa diferente? Como é que eu construo essas saídas, né? Como é que eu construo a possibilidade de sair, escapar disso? Eu acho que o que você trouxe e que eu percebi de mais importante de quando você tem esse autoconhecimento, essa reflexão de olhar da sacada que você colocou, né? Olhar de fora, é você não se deixar vitimizar, você não se vitimizar, porque é muito fácil a gente apontar o dedo e falar, é culpa do meu pai, ou é culpa do meu chefe, porque ele é isso, porque ele é aquilo, e a gente, né, ficar procrastinando e não ter consciência das atitudes que a gente pode ter e das ações que a gente pode fazer para a comunidade. Que eu acho que aqui essa live foi muito produtiva no sentido da gente elencar vários pontos de como você tem que lidar quando você enfrenta um chefe narcisista. Então, acho que o papel, você se transformar no papel de vítima é muito fácil, né? E, ao mesmo tempo, é difícil de você sair também. Então, essa reflexão que você faz, que você trouxe, da gente olhar de fora, né? O que eu poderia estar fazendo? E diferentes papéis que eu poderia estar atuando, mesmo fora da empresa ou na empresa, como é que eu poderia lidar? É o ideal do que você se transformar numa vítima e ficar apontando o dedo e ficar nesse círculo vicioso, você não consegue sair. Então, acho que é bem, bem importante a gente ter a consciência de não se deixar se transformar numa vítima nessa relação, porque é o que também exacerbera, o que nos impacta dentro do nosso emocional. Né? Se a gente está ali é porque tem alguma carência, alguma relação socioafetiva que a gente não sabe e está se deixando levar por estar naquela relação. A primeira coisa, acho que é tomar consciência, né? Se a gente fosse resumir, nem tudo que está acontecendo é só culpa dele, né? Então, acho que uma conclusão que eu cheguei, né, fugir desse lugar de ficar culpando o líder narcisista, porque realmente ele é horrível e ele não deveria ser desse jeito, mas a gente não tem o poder de fazer ele mudar, né? Se ele quiser mudar, ele vai buscar a ajuda dele lá. Aliás, se ele quiser mudar, é porque ele não é tão patológico, né? E se questiona, né? Eu fico pensando, se alguém olhar para esse conteúdo todo e falar, será que eu me encaixo? Já é ótimo, porque se você consegue pensar que talvez você se encaixe, você já não é tão grave assim.
Porque o que é patológico, ele não acha que nada, né? Ele não vai se enquadrar, ele vai se auto classificar como narcisista. Então, acho que uma das conclusões é sai desse lugar de colocar a culpa nele, porque não resolve o seu problema, né? E você é totalmente impotente para fazer essa mudança acontecer. E tenta ver se é possível para você crescer apesar disso, né? Usar essa experiência como uma experiência de aprendizagem. O que, que eu posso descobrir sobre mim mesmo, né? Sobre a minha forma de lidar com liderança, a minha forma de lidar com a minha carreira também. Será que eu apostei todas as fichas numa caixinha só e agora eu estou preso? Então, também foi, né? Às vezes, fruto de escolhas que você fez no passado. Então, parar para refletir em que lugar você quer ficar. Se você quer ficar como vítima, que muita gente vai adorar te ouvir e vai te dar razão, né? Mas é um lugar perigoso porque te enfraquece. Ou você vai fazer uma escolha de eu vou tentar tirar alguma coisa boa disso aqui, né? Agora, acho que um lembrete assim, não tenta fazer sozinho, né? Acho que é uma coisa que não é uma coisa simples. Quem já vivenciou sabe do que a gente está falando aqui. Não é uma relação simples, ela é muito poderosa, né? Então, tentar fazer tudo isso sozinho é difícil, né? O melhor seria você procurar alguma ajuda neutra, né? De fora, que seja fora do sistema, para te ajudar a entender tudo o que está acontecendo e o que pode ser feito a respeito. Acho que você tocou num ponto muito importante. Eu mesmo, quando eu resolvi fazer essa transição de carreira, eu procurei uma mentoria, eu procurei um consultor especialista na área de governança familiar, eu procurei fazer um processo de coaching, né, de autoaprendizado, de autorreflexão, de aprofundar na questão das minhas emoções e também de estudar, de me capacitar, sair daquele ciclo de que eu não estava me sentindo na época, vamos dizer, com todas as minhas habilidades. Então eu fui me preparar realmente. Agora, quem passa por uma liderança dessa, você falou bem, você sai com muita musculatura, sai cascudo, né? Vamos dizer, sai com uma experiência que, se você conseguir levar pelo lado bom, né? Olhar o copo cheio, você sai realmente sai transformado. A gente está chegando perto do fim da live, a gente tem mais 2, 3 minutinhos só, e eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta e mesmo te pedir se você daria algumas dicas aqui, e antes também falar se você está lançando algum livro, se você tem alguma referência para as pessoas baixarem. Eu já tenho um livro que está aí, né, Sucessão ou Morte da Empresa Familiar, mas acredito que se você deve também ter escrito alguma coisa nessa tese aí, que foi, né, também com distinção lá pela INSEAD. São dois projetos que eu estou fazendo, né? São 2 livros, na verdade os 2 estão escritos. Um foi com 4 colegas do INSEAD que também receberam distinção, a gente resolveu se juntar e, coincidentemente ou não, né, a gente tinha o mesmo tema nas nossas 5 teses, né, que era como lidar com o processo de crise e de mudança nas organizações. Então a gente está escrevendo esse livro que vai ser lançado esse ano por uma editora americana. E o outro é o meu livro sobre exatamente esse assunto, mas voltado para quem sofre, né? Então o título é Socorro, meu chefe é narcisista, né? Como é que eu posso fazer para sobreviver ou para me imunizar? Então, se Deus quiser, sai esse ano também, para ser, talvez, trazer alguma luz para aquelas pessoas que estão presas aí, sem conseguir achar um caminho. E uma dica final aí, ou algumas dicas para a gente fechar essa live, depois vai ficar gravada, as pessoas vão poder assistir, vou deixar no meu canal, você também deve colocar no seu, vamos também colocar no canal do YouTube. E aí já agradecendo aí a presença de todos, e foi muito bacana bater esse papo com você, Fernanda. O tempo vai passando, a gente nem percebe de tão gostoso que foi esse bate-papo. Bom, eu também adorei o bate-papo. Acho que a dica final é isso, peça ajuda, né? Porque para mim, vou voltar para aquela imagem inicial que eu falei da areia movediça. Como é que você vai sair de uma areia movediça, né? Sozinho, né? Como é que você... Então, assumir que você precisa de ajuda, né? Nesse tipo de situação, para você poder entender e fazer o que você falou, como é que eu saio fortalecido. Não é fácil, porque você pode sair fortalecido ou massacrado, né? Se eu quero sair fortalecido, talvez eu precise de ajuda. É gritar logo, gritar no começo, né? Não ficar esperando se afundar nessa areia movediça. Perfeito. Estamos à disposição, né, Fernanda? Quem precisar de ajuda, tanto eu quanto você,
tem até uns consultores aí também na live, que é sempre bom você pedir ajuda para quem é especialista, já passou por isso, tem uma boa formação, para poder ajudar nesse processo de transformação. Muito bom. Estaremos à disposição aí, se a gente puder ajudar. E obrigada, né, pelo convite. Foi muito bom. Obrigado você, agradeço mais uma vez, um abraço a todos, um abraço, Fernanda, até a próxima. Até. Tchau para todos. Tchau, tchau.